Dica para fazer a prova. Bom, gente, a prova ela nunca pode ser feita sem planejamento. Você, quando vai fazer a sua prova, anteriormente você tem que planejar como você vai fazer ela. Então, assim, não estou falando nem sobre. Agora eu não estou falando nem sobre o que você vai levar, nem nada. A preocupação agora é você saber o seguinte: por onde eu começo? Quanto tempo eu tenho? Então, eu tenho lá 4 horas. Eu tenho que fazer uma redação, eu tenho 120 questões, matérias A, B, C, D, E, F. E aí você tem que começar. Por onde eu começo? Eu começo pela A, eu começo pela F, eu começo pela, sei lá, pela D. Isso é importante pelo seguinte, a gente tem que entender o nosso perfil. Então, eu entendo, você tem duas formas, tá? Eu entendo que você pode começar fazendo as matérias mais fáceis, aquilo que você já entende, já conhece, e eu, inclusive, vou por esse lado, eu prefiro começar pela que eu sei, porque você está fresco mentalmente. Então, você vai certeiro, você vai acertar aquelas questões, porque são matérias que você tem uma maior facilidade, um maior conhecimento, com a cabeça fresquinha, vai fazer tudo certinho. E você vai deixar aquela matéria um pouco mais complicada quando você já está um pouco cansado, tá? Eu acho essa matéria a maneira mais fácil. Aí você pode falar assim, pô, mas eu vou deixar a matéria mais difícil para ser feita com a cabeça já cansada. Vamos inverter. Se eu fizer as matérias mais difíceis no início, tudo bem, eu vou aumentar um pouco a minha probabilidade de acertar. Só que ao mesmo tempo eu vou começar a fazer as matérias que eu sei cansado. E aí errar o que você sabe dá uma dor maior. Tá? Até mesmo porque quando você tem aquela sensação segura de que aquilo você sabe, deixa você desatento. E aí é um problema. Então, aí é a minha técnica, vocês fazem do jeito que vocês quiserem, mas se planeje antes. Planeja antes. Até mesmo por que eu acho que tem que ser feito primeiro as matérias que você sabe. Porque olha só, vamos imaginar, são 120 questões. Vamos imaginar que você vai fazer a prova e você tenha, sei lá, 240 minutos. 240 minutos vai dar 2 minutos por questão. Então você tem 2 minutos para fazer uma questão. Se você faz a sua prova fazendo aquelas matérias mais simples para você no início, certamente você não vai demorar 2 minutos para fazer a questão. Você faz em menos tempo. E aí quando você chega na sua matéria que você desconhece, ou que você tenha mais dificuldade, né? Não desconhece, né? Porque você tem que estudar tudo. Mas aquela matéria que você tem menos facilidade, você pode recalcular o tempo que você tem. Você pode, sei lá, ter 3 minutos para cada questão. Então facilita, lhe dá mais tempo para executar. Se você faz o contrário, você faz com que você ainda não sabe a execução daquela matéria lá da frente. E você acaba se limitando a fazer em 2 minutos essa questão, né? E isso restringe o seu tempo. E às vezes vai sobrar tempo para fazer uma matéria que você já sabe. Então, assim, eu acho melhor fazer o que você sabe e você gerencia melhor o tempo que sobra. Isso é um ponto. Outro ponto importante é entender sobre redação. As redações consomem bastante tempo. Então, você tem que saber, primeiro você tem que treinar a escrever uma redação e saber quanto tempo você demora para escrever uma. Mas a gente fala sobre isso no momento adequado, tá? Segunda coisa, vou fazer redação no início ou no final? E acho que é interessante fazer sempre no final, também por essa questão de ter um pouco mais de tempo, tá? Eu sempre faço assim, prova a matéria mais fácil no início, a matéria mais difícil depois, preencho o quadro de respostas, né?
o papelzinho de respostas, depois eu faço a redação. Tá? Eu faço desse jeito. Outra questão interessante também com relação à redação. Sugiro sempre você não ler a redação. Por favor, não leia a redação no início. Tá? Por que isso? Porque se for uma redação com conteúdo que você não sabe, vai te deixar muito nervoso. Muito. Você acaba prejudicando sua prova objetiva por causa da redação. E às vezes a prova objetiva lhe dá conteúdo para responder redação. Então, assim, descubra isso depois. Quando você terminar a objetiva, você lê a redação, o tema, aí você vai falar, pô, isso aqui está escrito aqui também. Tá? Isso pode acontecer, ok? De qualquer maneira, existem técnicas também de você responder, fazer redações sem saber nem o tema. Tá? Isso aí eu estou pensando até em deixar no Ciclo de Ouro um conteúdo extra sobre isso. Mas um curso sobre fazer redação. Mas é um assunto bem interessante. Mas de qualquer forma, você saber por onde eu começo, gerenciar tempo, né? Qual é o curso que eu vou fazer primeiro e se eu vou fazer a redação no início ou no final, tá? Recomendo fazer no final, para não te deixar nervoso com um assunto que nem leia, senão te deixa nervoso. Última questão também sobre a própria questão de o que eu faço primeiro, é quando você não sabe uma pergunta, né? Não vou aqui falar sobre deixar em branco ou não, porque também depende da própria regra do concurso, né? Da prova. Se você erra, anula uma certa, tem todas essas possibilidades e a regra da redação a regra do concurso ou do vestibular vai dizer como é que funciona. De qualquer forma, não é nem isso que eu quero que diga, mas quando você não sabe uma questão, pula. Não fica preso nela. Pula e deixa para o final, porque vai sobrar tempo no final, né? Considerando a redação e tal, e o horário que você tem, aí você volta para essas questões e faz com mais tempo, com mais calma, e às vezes também acontece bastante isso, tá, gente? Uma outra questão lá na frente te dá uma ideia do qual é a resposta daquele anterior. Então, não fica preso numa questão que não vale a pena, você vai perder seu tempo e vai piorar as questões que você mais à frente sabe e que por falta de tempo você acaba se enrolando. Beleza? É isso. Planeja com antecedência. Defina o que você faz primeiro, quanto tempo você vai fazer cada uma das questões e tal, tá? Isso que é importante. Abraço.